Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, Vítor, viva. E o José António Silva, vivas então. Olá, bom dia, amigos. Bom dia, Zé. Hoje temos mais uma fantástica conversa sobre inteligência artificial. Desta vez vamos mesmo para a órbita. Vamos trazer o tópico de Space Debris, que está em órbita e que tem que ser, que temos que evitar, não é? No fundo, as colisões entre estes satélites todos que estão em órbita e este Space Debris, com a ajuda de inteligência artificial. Um tópico, sem dúvida, está muito em voga neste momento, visto que estamos a viver a segunda corrida ao espaço, para todos os efeitos. A primeira pelo setor privado, não é? E essa corrida está a ser feita a uma velocidade alucinante, com uma curva exponencial, claro, do número de satélites em órbita. Passamos de 2.290 em 2019 satélites para 3.291 em 2020 e já vamos para 4.877 em 2021. Estamos, sem dúvida, num crescimento muito claro do setor. Com esse crescimento surgem novas necessidades e a tecnologia, em particular a inteligência artificial, para resolver o problema, não é verdade? Um desses pormenores que tem sido muito interessado é a segurança destes ativos todos, bem como a segurança do próprio canal, que é o acesso ao espaço, que é no fundo este espaço em órbita que nós vamos ter que sempre que vencer. Pois, sem tudo isso, todo este progresso ficaria comprometido. A NASA estima que existem perto de 23.000 peças de Space Debris de tamanho maior do que uma bola de beisebol em órbita e mais de 500.000 com o tamanho de um berlinde. Okay? E 100 milhões de fragmentos acima de 1 milímetro. São peças que viajam a mais de 28.000 km por hora e que, independentemente do tamanho, constituem um risco, tanto para as missões espaciais, como tripuladas ou não tripuladas. É este o espaço que a Neurospace opera, usando a tecnologia, uma empresa portuguesa fundada em 2020, cuja missão é combater este problema usando tecnologia, em particular a inteligência artificial. E acho isso uma coisa fantástica que vamos ter aqui, por isso, para nos ajudar, uma fantástica convidada também, a Marta Guimarães, Data Scientist e AI Team Lead na Neurospace, que temos o prazer e a honra de ter como nossa convidada hoje para falar sobre um tema tão, tão interessante. Marta, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Bem-vindo ao nosso humilde cantinho de conversas sobre inteligência artificial. É um prazer imenso poder contar contigo nesta conversa. Obrigada, e obrigada eu pelo convite. É fantástico, Marta, obrigado. Marta, fala-nos um bocadinho, se calhar, sobre ti e sobre a Neurospace, sobre o que é que vocês estão a fazer neste espaço, se calhar como introdução, certamente, como ainda é em Portugal pouco falado este espaço, porque se calhar se estivéssemos na América isto era mais falado. Em Portugal, empresas que trabalham no espaço aeroespacial e em particular com a inteligência artificial é realmente aqui uma coisa que muitos dos nossos ouvintes se calhar não conhecem, por isso acho que vale a pena perdermos aqui uns minutinhos só para tu também partilhares o que é que a tua equipa faz e o que é que a Neurospace faz. Ok, parece-me bem. Pronto, tal como já mencionaste, a Neurospace é, na verdade, uma empresa muito recente, fundada em setembro de 2020. Em outubro do ano passado éramos apenas 4 pessoas, mas agora já somos 20, portanto, estamos a crescer. E, no fundo, a principal missão da Neurospace é atender à urgente necessidade de mitigar o risco de colisão entre satélites e lixo espacial. E esta ideia, na verdade, também é muito caricata. Isto nasceu da vontade do Nuno Sebastião, que vocês devem conhecer, o CEO e fundador da Fidesai. Ele, no início da sua carreira, também tinha estado na ESA, andou por lá, penso que cerca de 10 anos, e depois saiu para fundar a Fidesai. E passados estes anos todos, achou que já estava na altura de voltar ao setor espacial e por que não trazer todo este conhecimento que já tinha da Fidesai, e foi assim que nasceu a Neurospace e cá estamos, com toda a força e vontade de atacar este problema.
Espetáculo. E é engraçado como nós, na realidade, nunca andamos para trás, só andamos para a frente, na verdade, mas principalmente nesta área profissional e de inteligência artificial, é engraçado como as coisas, os tópicos todos acabam por se tocar de uma maneira ou de outra. Uma boa história, obrigado por partilhares, Marta, e pá, os parabéns a vocês como equipa por estarem a fazer tackle aqui de um problema que claramente está, dado ao crescimento exponencial que está a haver na indústria, da necessidade de colocar cada vez mais satélites, e o setor privado está a fazer isso a uma velocidade como o setor público, não é? A NASA e a ESA e as grandes agências espaciais até o momento não estavam a fazer este ritmo, e criando aqui, pronto, um problema real. Eu lembro-me, ainda há pouco tempo estava a ver a missão da SpaceX, que não, a primeira missão não profissionais que foram ao espaço, a Inspiration 4, onde há lá um momento onde eles estavam a ir para a órbita e pronto, havia ali um risco de colisão e há ali um momento tenso, onde eles estão basicamente cá em baixo todos parados ali, pronto, vamos toda a gente de fatos outra vez, e tinham que estar ali porque ia haver, ia passar um space debris, ou estimava-se que um space debris ia passar a não sei quantos metros pronto, do vesselzito, do Space Dragon, e eles basicamente ficam ali todos freeze, depois passa. E realmente foi assim um momento muito tenso, que depois passou ali. Pronto, ok, já de certeza que passou. Não houve problemas, então podem seguir. E isto deve ser assim uma realidade assim muito grande para esta quantidade de space debris que existe lá em cima. Como é que é mais ou menos o problema? Quem é que faz estas coisas? Como é que funciona estes sistemas de detecção hoje em dia? Consegues-nos explicar um bocadinho? No fundo, isto aqui também parte muito de radares. Okay. Portanto, estas medições e grande parte destas medições e a recolha destes dados é feita a partir dos radares. Claro que depois há outro tipo de técnicas, pode ser até mesmo utilizar outros satélites para extrair informação destes satélites, isso também acontece, mas é muito à base destes radares, e com esta informação depois constroem-se estes catálogos de objetos em que regularmente é monitorizado e estas trajetórias são mantidas, e depois o que acontece é faz propagação destas órbitas e tenta-se perceber se num espaço de 7 dias vai haver colisões ou não. Portanto, estamos aqui a falar de um problema com uma dimensão absolutamente gigante, porque é preciso fazer uma verificação de que todos os satélites vão ou não colidir com todos os outros satélites. E no fundo é este tipo de dados que depois podemos utilizar para estes algoritmos. Fantástico, porque isto realmente para os nossos ouvintes, estamos a falar de modelos matemáticos altamente complexos que têm como projeções em 7 dias a uma coisa que viaja a mais de 25 mil km por hora. Pronto, 7 dias é uma distância brutal, que temos que contemplar coisas como orbit decay, não é? A caída, a descida ou não daqueles objetos, mais o combustível que depois precisamos de acertar órbitas e que vão mudar a trajetória. Portanto, são estas coisas todas que estes modelos estão a calcular, certo, Marta? Assim... Sim. É exatamente isso. E muitas vezes as pessoas nem têm bem consciência de que no espaço efetivamente há um nível de incerteza associado absolutamente gigante, porque temos a incerteza destas propagações, temos a incerteza das medições, temos a incerteza disto e daquilo e daquilo outro, e portanto se calhar não sabemos assim tão bem onde estão aqueles satélites ou aqueles objetos. Mas é exatamente isso, pois também, claro, é preciso contabilizar com por exemplo, a radiação do Sol. Isto são tudo fatores que influenciam estas propagações. Espetáculo. Eu acho que isto é um mundo incrível. Vou passar aqui a palavra também ao Zé Tó, para ouvir também dele como é que tu achas deste espaço de problema, porque é um espaço de problema realmente, eu ia dizer um bocadinho alien, não é? Mas é um bocadinho fora do normal, do espaço de problema que costumamos resolver aqui, mas onde a tecnologia que sem dúvida encaixa muito bem, não achas? Sem dúvida. Eu penso que nós neste momento estamos todos a ser educados, pelo menos pela ficção científica, pela Hollywood,
para todos estes problemas daquilo que pode acontecer e o que é possível ou não fazer nestes tempos de reação. Eu penso que neste momento o que se faz deve ser mover os satélites ligeiramente para um lado ou para o outro, mas isto é um bocado como a gestão de tráfego, não é? Podemos empurrar uns para cima dos outros e ainda vamos arranjar um problema ainda maior. Eu nem quero imaginar se acontecer algum tipo de Colisão. explosão em cadeia, não é? De começar Sim. o debris de explosões começar a disparar em muitos sentidos e apanhar muitos mais satélites. Isso deve ser um problema bem complicado. Um problema ou uma oportunidade, né? Porque depois de um problema desses seria necessário voltar a lançar montes de satélites de novo e muito maior preocupação com todo o novo debris. Mas espero bem que isso não aconteça, não é? Até porque os satélites todos basicamente têm órbitas fixas, não é? Por isso estamos a falar em coisas que estão a acontecer uma dada altitude para tipos diferentes de satélites. Por isso, sim, se houvesse space debris numa dada altitude, aquilo era uma razia, basicamente. Não é? Eu não sei se a Marta quer comentar isto, eu sou ignorante nesta área, mas eu acredito que estes satélites precisam de constante ajuste para não entrarem em queda e, portanto, a partir daí se autodestruírem ou querem mesmo. O normal é um satélite se autoajustar, mas um satélite avariado ou uma peça solta não tem esse tipo de controle, não é? Acaba sempre por seguir, não fica estacionário, penso eu. Sim. E retomando um bocadinho esse tópico das colisões em cadeia, na verdade isso tem um nome, é o chamado efeito de Kessler, em que, no fundo, este aumento do número de objetos em órbita aumenta a probabilidade de colisão e este aumento de colisões também aumenta o número de satélites em órbita e assim sucessivamente nesta cadeia de reações em que, no fundo, depois o aumento de número de objetos em órbita é exponencial e por isso, efetivamente, é preciso controlar esta reação em cadeia. Senão, no limite, isto daqui a uns anos é praticamente impossível continuarmos com as missões espaciais ou garantir as missões espaciais em segurança. E sim, respondendo à outra questão, tipicamente estes satélites eles precisam de manobras constantes, digamos assim. É que eles precisam destas manobras exatamente para manter a órbita objetivo. Porque, apesar de estarmos no espaço, ali, principalmente em órbitas baixas, ainda há o efeito da resistência da atmosfera terrestre e, portanto, é natural que estes satélites comecem a cair, digamos assim. Por isso, efetivamente, é preciso manobrá-los. Ou seja, até um ataque informático pode pôr em causa os sistemas que mantêm os satélites nestas órbitas baixas, não? De certa forma, sim. No fundo, depois os satélites são manobrados a partir daqui, da Terra. Pois. Portanto, naturalmente, sim, um ataque surpresa pode ter qualquer tipo de efeito. Ou seja, um blackout aqui na informática e isto cai tudo em cima da nossa cabeça. Talvez. Alguns deles são algo autónomos, não é, Marta? Muitos deles fazem estes ajustes também com alguma autonomia, com algum nível de autonomia. Já começa a acontecer, sim. E no fundo, esse é o objetivo, é que nos próximos anos isso consiga automatizar todo este processo de manobras e de evitar colisões. Certo. Exatamente, já vamos então a esse ponto. Às tantas deixa de haver vida na Terra e os satélites continuam lá em cima, alegremente, a manter-se. Alimentam-se da energia solar e continuam a fazer os seus ajustes e ficou ali. A servir, neste caso, a servir ninguém, não era nesse infeliz cenário. Pois. Vítor, também passando a palavra para ti,
isto claramente também é uma área em que a inteligência artificial, e já vamos começar então aqui a falar mais a fundo que tipo de solução que conseguimos colocar para estes automatismos todos chegarem a esse sonho que a Marta estava aqui a pintar, disto tudo funcionar sozinho, evitar as colisões tudo sozinho e tudo. O que é que tu achas deste tipo de problema para a AI? Eu acho que isto requer, ou pode requerer, uma enorme quantidade de técnicas de inteligência artificial, em particular algumas de data science, em termos, por exemplo, de análise preditiva. Mas antes disso, queria só dizer voltando um bocadinho atrás, só para dizer que eu acho que só há uma solução para este problema. E penso que a palavra que a Marta usou logo no início, mitigar, eu acho que é neste momento que é possível fazer, é mitigar. Mas isto não resolve nada. Porque mais tarde ou mais cedo vamos ter que lançar para lá um caminhão de recolha de lixo, um satélite assim maior, e apanhar os restos mortais de que não existem nas diferentes órbitas. Porque senão isso tornar-se-á de tal forma, não sei se posso usar esta palavra, mas vá lá, conspurcado, tão congestionado em termos de lixo, que será perigoso para qualquer nave espacial que se queira enviar, e até para os outros satélites, navegar. Portanto, eu acho que a única alternativa que temos no futuro próximo é começar a ter um mecanismo para apanhar isso. Porque o que vai acontecer é que isto é um efeito exponencial. Portanto, cada vez que há um choque, há mais detrito, portanto, há mais peças, cada vez mais pequenas. E portanto, a velocidade, a grande velocidade, e portanto, uma peça pequena é como uma bola, não é? Quando atinge o casco de uma outra nave qualquer, pode causar um dano irreparável. Portanto, nós não temos maneira de... Portanto, este é um problema que neste momento é apenas mitigado. Portanto, a solução não vai passar por aqui. Vai passar mesmo por ter que se recolher... alguém vai ter que criar uma empresa para recolher este lixo, se é que querem continuar a fazer a exploração espacial. Depois, um segundo apontamento, e eu ontem estava a pensar neste podcast, estava a me lembrar de como o espaço é algo não visceral para a inteligência artificial. É preciso ver que grande parte das ideias de inteligência artificial, em particular da ficção, veio do espaço. Se nós pensarmos no famoso HAL, o computador Odisseia que ele vai aquele paralelepípedo, bom, ele ia para Júpiter, não é? Estava a comandar uma nave espacial, até decidiu, não é? Que a melhor hipótese para atingir a sua missão era matar a tripulação, não é? Portanto, o HAL e a inteligência artificial e o espaço. Isto penso que é algo que tem-se andado sempre ligado. Contudo, esta não há dúvida que é uma forma inovadora de ligar a inteligência artificial ao espaço, e neste caso ajudando a evitar estas colisões. Eu acho que há aqui uma série de coisas muito complexas. Algumas talvez tenham, não sejam exatamente inteligência artificial, no sentido que nós podemos pensar a inteligência artificial como, por exemplo, em termos de machine learning. Algumas têm mesmo a ver com matemática, porque se está a tentar fazer cálculo de órbitas e de interseção de órbitas e de hipóteses de colisões, isto no fundo tem a ver com física, com cinemática, e isto não há exatamente aqui uma enorme necessidade de inteligência artificial. Dito assim, não é? Contudo, se ligarmos a isto a aquisição de imagem, se ligarmos a isto questões de tentar-se prever o que é que vai acontecer no futuro, por exemplo, quando se lançar um novo satélite e no fundo tentarmos olhar para as séries passadas, como por exemplo uma série temporal de um determinado comportamento. E eu achei isto bastante interessante, aquilo que a Marta disse, do ponto de vista de, bom, há muita coisa que não é determinística, portanto nós temos que ali adivinhar, portanto, não sabemos bem. Bom, então isto sim pode-nos levar para técnicas, leva-nos certamente para técnicas de previsão temporal, e aqui sim há muito temos uma enorme bateria
de algoritmos que podem ser utilizados, por exemplo, na área da Deep Learning, nomeadamente as LSTMs e as GRUs, mas eu chutaria já precisamente a pergunta para a Marta, saber se andam a usar este tipo de coisas ou não. Sim, sim, e a verdade é exatamente isso, já foi mencionado, é que aqui nós podemos exatamente tirar partido destas incertezas todas associadas às medições e às propagações, e outro fator muito importante é a grande quantidade de dados que está disponível e até mesmo dados históricos. E tudo isto combinado é aquilo que nos permite aplicar inteligência artificial. Portanto, existe aqui efetivamente uma oportunidade para treinar este tipo de algoritmos e para melhorar então estas previsões obtidas pelos chamados métodos clássicos, que seriam então esses métodos matemáticos e físicos. E sim, naturalmente este problema tem uma natureza muito temporal, portanto aqui efetivamente faz sentido aplicar as LSTMs, os transformers, esse tipo de modelos certamente encaixam bem, digamos assim. E por acaso, falando então exatamente sobre isso, aqui, o Vítor levantou aqui alguns pontos já que vamos ter que aprofundar sem dúvida, mas um deles é esse dos dados que acabaste também de levantar, e se calhar começamos pelos dados e depois partimos também para outros pontos. É uma área esta que sempre teve, não sei se vocês concordam, mas que sempre teve um berço muito dourado do ponto de vista de engenharia, não é? Já na altura das corridas, da primeira grande corrida espacial entre a América e a Rússia, já se colecionava imensos dados e qualquer acidente tinha sensores por todo lado, e quando as coisas corriam bem ou corriam mal, é uma área em que ainda não se falava de Big Data, mas se calhar já havia ali uns clusterzinhos que já assemelhavam o que é que poderia ser Big Data. Hoje em dia, eu acho que é impensável que todo o material que está no espaço não esteja sensorizado para lá do que se calhar nós conseguimos imaginar até. E essa recolha de dados, essa relevância de bases de dados curadas no fundo e de qualidade, se datasets que depois são como estava a dizer a Marta, essenciais para o treino destes modelos, efetivamente existem, se calhar estão colecionados, nem sei bem com quanto histórico, mas se calhar efetivamente têm qualidade, efetivamente já estão abertos ou disponíveis, não sei, e por isso estou curioso, Marta, que tipo de dados é que existem, como é que é o acesso a ele, se isto é uma coisa muito fechada, se a ESA e a NASA costumam ser algo abertos também na partilha dessa informação. Estou curioso. Pegando aí no primeiro ponto, eu diria que sim, efetivamente há uma grande vantagem deste setor, já desde os primórdios, digamos assim, já existe esta cultura há sensores, há medidas, e isto eu diria que foi sobretudo importante para a evolução. Ou seja, nós não estamos a começar agora com uma coisa que nunca foi antes pensada. Já houve uma certa evolução no processo como estes dados são recolhidos, são guardados, portanto este processo já está bastante otimizado e eu diria que isso é sem dúvida a maior vantagem. E depois também é super relevante os satélites que já lá estão há bastantes anos, também já têm sensores que nos permitem monitorizar e ter acesso a certas medições. Ok, boa. Isso é bom saber e é sinal que. Eu imagino que até agora também, de alguma forma, isto tinha que ser feito, nem que seja à mão, antes de inteligência artificial ser usada neste problema, tinha que ser com base em alguma coisa, por isso os dados teriam que existir com melhor ou pior qualidade, mas é bom saber que efetivamente estão lá, existem e são acessíveis para serem trabalhados. Depois falávamos aqui, se calhar, estávamos ali a falar das séries temporais e da fase lógica, eu também vou passar já a palavra ao Zé também para poder ouvir a opinião dele destes pontos, mas isto na realidade há aqui muita incerteza, falamos aqui muito da incerteza, e a incerteza eu acho que é onde
nós estamos a tentar colocar a inteligência artificial e para os nossos ouvintes possam não conhecer, normalmente veem a inteligência artificial como uma coisa mais preditiva, mas existem efetivamente também aqui formas de lidar com toda esta incerteza, com fuzzy logic e com outras parametrizações e outros modelos que conseguem efetivamente trabalhar o problema do, ok, eu tenho um grau de incerteza nesta medida, eu tenho um grau de incerteza nesta órbita e depois já agora tenho aqui um conjunto de variáveis que vão me mudar o tabuleiro de jogo, que é quando o acerto deste satélite acontecer, o outro satélite também vai acertar e o que é que são as consequências no modelo. Este o tipo, esta é a maior dificuldade, Marta, que vocês sentem é que esta seria para mim, se calhar, a maior dificuldade do problema para a machine learning, porque machine learning puro não resolve, os modelos clássicos de machine learning não resolvem bem este problema, resolvem de uma forma mais determinística, que se eu mudar demasiado a base, o modelo passa a estar inválido, por isso sentes que é essa a grande dificuldade para isto que teve, se calhar, no caminho e que vocês estão próprios a tentar resolver? Ou achas que existem aqui outros problemas de fundo mais complexos? Eu diria que aqui o principal problema será sempre a natureza do problema e toda a envolvente. Estamos aqui a falar de um problema que, lá está, envolve muita matemática, muita física, estamos a falar de órbitas muito específicas, o chamado space weather. E, portanto, aqui, naturalmente, isto não é um problema fácil. Portanto, a dificuldade não é tanto arranjar um modelo eficaz, é sim perceber que a física que está por trás deste problema, como é que nós podemos combinar esta física com machine learning, porque não é muito correto, digamos assim, estarmos a ignorar também toda esta física e focarmos só em machine learning ou inteligência artificial, porque no fundo é esta física que depois nos permite caracterizar todo o contexto. E portanto aí está sem dúvida a maior dificuldade deste processo todo. Estás a dizer tal? Eu estava curioso, Marta, tens falado aqui da questão da física como base e sem dúvida a base determinística desses cálculos, mas eu estou curioso com aquilo que vocês usam como fonte, que são os dados dos sensores, e se calhar acredito que até deve ser na forma de tratar esses dados que estão a ser recebidos, que se calhar o machine learning pode ser mais útil para detectar o que é que são dados que podem já estar errados, que podem estar anomalias, que podem ter sinais que não seria aquilo que seria expectável e, portanto, seria necessário fazer algum tratamento excepcional para rever esses sensores ou essa fonte de dados. Bom ponto. Sim, sem dúvida. Isso também é um dos segredos, digamos assim. Porque nós, no fundo, já estamos a trabalhar com dados que já foram, de certo modo, processados. Portanto, aqui, esses algoritmos de anomaly detection, por exemplo, também são bastante importantes e permitem-nos detectar comportamentos que se calhar fisicamente não fazem tanto sentido, claramente representam situações outliers ou interferências, e depois aqui também é preciso ter em conta que isto muitas vezes já passou por operadores, principalmente quando estamos a falar de dados históricos. Aqui também é preciso questionar um bocadinho os dados, porque não queremos que os nossos modelos estejam a aprender os erros dos humanos, não é? Se aquele operador decidiu manobrar, nós temos que questionar, será que efetivamente é uma label correta ou não? Ou será que isto faz sentido? Portanto, sim, sem dúvida que aqui podemos utilizar machine learning nestas várias etapas, no fundo, desde a recolha de dados até à execução das manobras. Há toda uma possibilidade de utilizar machine learning e, no fundo, criar este pipeline automatizado, que é aquilo, e depois voltamos aqui ao tópico inicial, que era da automatização do space debris, dos satélites e das manobras, sim.
Até porque existem ganhos, e só para os nossos ouvintes também que neste momento devem estar deliciados porque não conheciam nada deste mundo, os que não estão na área. Eu falo por mim, por isso eu estou deliciado com esta conversa exatamente porque estou a aprender. Eu gosto muito do espaço, confesso também, mas não estou na área e estou deliciado com tudo o que estou a aprender. Mas existe efetivamente um caso que é para lá do evitar da colisão, porque efetivamente não há assim, manualmente existem, como não havia também tantos satélites, os humanos já estão a tentar lidar com este problema com modelos matemáticos e com a abordagem tradicional ou clássica, como a Marta estava aqui a dizer, até agora, por isso. Agora, será que é a maneira mais eficaz? Será que é mais eficiente? E quais são os custos e qual é o business case que existe efetivamente aqui por trás para justificar? Ok, então vamos sensorizar isto tudo e vamos automatizar isto tudo. Para lá do problema do hockey stick, não é? Da curva exponencial de número de satélites, que depois, sei lá, se calhar não havia pessoas suficientes para depois daqui a um bocado andar continuamente a atualizar os modelos, nem havia computação suficiente para estar sempre sozinha manualmente a computar isto. A minha questão aqui, que me delicia é, então, onde é que está o resto do ganho? Porque não é só esses erros, por exemplo, de manobra, têm um custo. O combustível num satélite não há uma bomba de gasolina ali parada à espera, né? Que a pessoa, quando acaba o combustível, vai lá, já estou na reserva, dei aqui umas voltinhas um bocadinho, acelerei um bocadinho mais nesta vez, mas vou parar já aqui, é a próxima estação de serviço, é só chegar até ali à frente. Não existe, por isso há recursos altamente limitados que têm que ser puramente otimizados e para nós continuarmos com esta velocidade exponencial. Eu acho que, não sei, quando vocês também estão a pensar nisto, ou quando vês o futuro automático, vês também essas otimizações e todas estas questões de custo a serem tidas em conta nesses modelos, ou ainda estamos mais numa área de pura evitar a colisão, ainda estamos muito nesse início do sobreviver e não tanto do otimizar? Não, é exatamente esse o caminho. Aqui nós podemos. Há vários pontos onde tiramos valor, digamos assim. O primeiro é, sem dúvida, esta capacidade de prever antecipadamente o risco de colisão. Portanto, se estamos perante uma colisão bastante provável de acontecer, nós informamos antecipadamente aos operadores e eles, no fundo, podem organizar a sua vida e efetuar a manobra quando acharem que é o melhor momento. Isto pode ser o melhor momento para otimizar o combustível que se gasta. Por exemplo, uma história que eu gosto sempre de contar, e isto em conversas que temos tido com alguns operadores, imaginemos o caso de operadores responsáveis por telecomunicações. E estamos em época de transmissão dos Jogos Olímpicos. Naturalmente, se há uma empresa responsável por esta transmissão e a emissão de Jogos Olímpicos, seria um bocadinho chato, para não dizer bastante chato, esta empresa ou esta entidade ter de efetuar uma manobra, desligar todos os sensores, parar a transmissão dos Jogos Olímpicos. Portanto, é preciso efetivamente ter em conta também este tipo de cenários, ou seja, não é sempre conveniente, porque os satélites estão lá com um propósito muito específico, em órbitas muito específicas, e é muito importante ter isto em conta. Portanto, não é a qualquer instante que se pode efetuar uma manobra. E depois, claro, é preciso ter em conta também o combustível, porque no fundo é isso que dita os anos de vida da missão. Portanto, quanto mais manobras se forem efetuando, claramente estamos a encurtar a vida útil daquele satélite. Interessante. Não tinha pensado nisso, realmente. As manobras não é só um evitar puro, mas também o quando evitar. E vocês estavam a falar em 7 dias, não é? Vocês estão a ter... O objetivo é uma previsão em uma janela de 7 dias, não é? Okay, fantástico. Exatamente. Força, então. Eu estou curioso agora para ouvir falar nestas interações e as empresas comerciais, etc. Como é que é este mundo das relações entre empresas? Onde é que nós estamos no espectro de isto
isto é uma comunidade que estamos todos aqui para tentar salvar a Terra e proteger-nos do debris, ou isto já é uma competição e há empresas que guardam determinado tipo de informação, ou Estados que não partilham com outros Estados informação sobre os seus próprios satélites? Como é que é o mundo da interoperabilidade, da cooperação espacial? Conta-nos qual é a tua perspectiva neste momento, o que é que tu sentes nas relações com outras empresas? Como é que isto funciona? A minha perspectiva, honestamente, é que aqui é um bocado caótico. Naturalmente existem aqui fatores políticos que também é preciso ter em conta, porque o espaço é de todos, mas depois não é de ninguém. E a verdade é que hoje em dia aquilo que se passa lá em cima com os satélites ainda é muito estilo de piratas. Ainda não há muita regulamentação, o chamado Space Traffic Management ainda está a acontecer, é um objetivo, mas ainda não está muito em prática, digamos assim. E depois há efetivamente esse problema principalmente com os dados, a partilha de dados. Óbvio que os russos, os americanos não partilham assim tanto esses dados e, portanto, depois isto traz muitas limitações e, portanto, isto, lá está, ainda é um processo um bocado caótico, mas o objetivo, e também um dos objetivos da Neurospace, é contribuir para este Space Traffic Management, é criar regras, claro que não é ditar quando é que os satélites devem ou não manobrar, mas sim introduzir uma espécie de... imaginem que de repente queremos construir autoestradas, não é? Que até aqui não haviam, mas se calhar faz sentido termos estas autoestradas e depois cada um é livre de conduzir, digamos assim, como quiser, mas nós tratamos das autoestradas, digamos assim. O tipo de controle de tráfego aéreo, em que já há canais, corredores fixos. Exatamente. E há um controle de tráfego distribuído que permite passar a gestão de determinados equipamentos de umas estações para as outras. Mas isso se calhar requer uma regulação e uma interoperabilidade que no espaço ainda é uma corrida, é uma competição entre nações, é uma corrida por liderança nesse espaço. Acredito que nestas questões geopolíticas isso é sensível, mas nas empresas tem outros efeitos, não é? Porque nós temos visto muitos setores da indústria que ganharam muito com a partilha, com o open source, com o construir em cima das redes uns dos outros e que também dinamizou de certa forma todo um crescimento. E nós estamos a ver isso com esta introdução das empresas privadas também na corrida espacial, que pode ter um efeito de aceleração muito maior, não é? do que estes modelos muito fechados e muito secretos, que era mais aquela corrida de quem era o primeiro a fazer isto ou o primeiro a fazer aquilo. Não é? Acho que já passámos essa fase e neste momento deve haver outras preocupações. E já agora deixo aqui uma pergunta que é: como é que está o financiamento deste tipo de iniciativas? De onde é que vem o dinheiro? Como é que funciona este mercado? Como é que vocês estão relacionados com outras empresas e com a ESA? Pronto, nós, Neurospace, também da forma como surgimos e como esta startup está a crescer e foi crescendo, desde o início que temos uma forte ligação à ESA. Portanto, temos um apoio até bastante forte da ESA e também da Portugal Space. Aliás, a nossa CEO, a Chiara Manfletti, também foi presidente da Portugal Space há uns anos. Portanto, temos tido a sorte e o prazer de termos este apoio, que é fundamental e que, no fundo, é aquilo que nos permite criar estas alianças, digamos assim, na Europa. Porque existem estes tais espaços fechados, existe a América, a Rússia, entre outros, mas, no fundo, depois a Europa está-se a formar uma espécie de comunidade em que
toda a gente já começa a ficar consciente de que isto de facto é um problema que tem que ser resolvido, é preciso atuar, isto é urgente e que a melhor alternativa é sem dúvida aliar-nos e usarmos as competências de cada um ou de cada entidade e resolvermos isto juntos, sem dúvida. É das belezas que eu acho fantásticas aqui na Europa, foi que nós muito cedo decidimos nos unir versus andar a competir. E essa é uma excelente partilha, Marta, do espírito que eu acho que devia reger o espaço, na minha opinião, em vez de estar a China, a Rússia e a América e a Europa a fazer 3 coisas iguais. Se calhar fazemos uma planetária, era muito mais interessante, uma aliança planetária para o espaço, mas ainda estamos longe disso. A mim o que me assusta é que... E aqui dizer mais uma coisita. Não, só daquilo que o Marco estava a dizer, é que o que me assusta é que quando foi o desenvolvimento do armamento, eles experimentavam as bombas nas suas próprias ilhas, nos seus ilhéus, alguns no Pacífico e assim. Se estes gajos se lembram de experimentar... mas isso já aconteceu. Pois, destruir satélites. Isso acontece. Isso acontece. É que as bombas não absorvem, não é? Não é como quando estamos a implodir um edifício que ele cai em cima de uns jatos de água e aquilo contém ali a poeira. Não, esta coisa de rebentar um satélite no ar, eu acho que as coisas saem para todos os lados, não é? Portanto, algumas ficam em órbita de certeza absoluta. Ficam durante muitos anos. Isso são as chamadas missões anti-satélite, em que, no fundo, acho que aqui acaba por ser uma demonstração de poder, não é? Lá está, as questões políticas inerentes a todo este contexto. Mas, infelizmente, existe, e até aconteceu há poucos meses. Tivemos então um episódio de mais um teste, e digo mais um porque é efetivamente mais uma missão anti-satélite, em que o objetivo é só mesmo enviar um míssil a partir da Terra, destruir aquele satélite e pronto. E depois nós cá ficamos a contemplar o debris que resulta dessa situação. A sério? Não fazia ideia que andavam a ver missões dessas. Ok. Assustador completamente. Mas o Vítor ia comentar um ponto. Desculpa, Vítor. Não, ia dizer que gosto da metáfora da autoestrada para os satélites. Apesar de mesmo as autoestradas também têm o seu limite de tráfego. Mas estas aqui têm 28 mil km por hora de velocidade. Mas também com a pulverização do material é um problema NP, portanto isso é impossível de resolver, mesmo com todo o poder de computação que exista. Tornar-se a prazo impossível de resolver. Portanto, tu achas que isto é uma coisa centralizada? Tipo, este tipo de algoritmos corre num único computador para toda a gente? Não. Não, se quiseres utilizar dados, o mecanismo de data science tem que ser centralizado, no aspecto pelo menos de utilizar os dados todos. Isso é obrigatoriamente centralizado. Agora, precisamente antecipaste o que eu ia dizer. Quando eu estava há pouco a falar que achava que havia espaço para várias técnicas de inteligência artificial, também os próprios satélites têm que ter alguma inteligência e também alguma autonavegação, podemos dizer assim. E nesse aspecto, exatamente, teremos aqui uma inteligência artificial distribuída. Ou seja, isto tem que ter alguma compatibilização entre a autonomia do satélite para gerir melhor o seu combustível, gerir melhor a sua rota, gerir melhor a sua segurança, e isso significa que ele vai ter que ter alguma capacidade de aprendizagem. Portanto, também temos aqui, se quisermos, algoritmos que podem correr dentro do satélite, e já correm, por exemplo, há muita coisa que corre dentro dos satélites, por exemplo, até para orientarem-se para receber energia, e uma parte que já existe, não é? Portanto, sim. E uma parte que, no fundo, pode ter a ver com o planeamento do tráfego. Eu acho que estas coisas são muito interessantes, mas também ainda queria aqui dizer mais uma coisa, que também já foi aqui falado, que é a questão da detecção de anomalias. É sempre difícil perceber o que é uma anomalia, no sentido do outlier, de algo que aconteceu, que não devia ter acontecido, ou algo que aconteceu porque foi algo excepcional, mas que era suposto ter acontecido. E eu acho que este, porventura, será
dos aspectos mais difíceis do trabalho aqui da Aerospace. Também gostava aqui de perguntar à Marta o que é que ela tem a dizer sobre esta questão de versus outliers versus anomalias. Se acham que são a mesma coisa, em termos de gestão da rota, provavelmente não, não é? São a mesma coisa na medida em que dão trabalho, efetivamente. Não, aqui, e lá está, e voltando um bocadinho atrás à questão de é preciso relembrar que estamos a lidar com um problema, um contexto físico muito forte. Portanto, às vezes nos nossos dados, variações em casas decimais significam manobras e, portanto, isto torna-se absolutamente difícil detectar estas anomalias ou perceber se aquilo foi efetivamente uma manobra e se foi, que tipo de manobra é que foi, se foi apenas uma variação causada por, imaginemos, a resistência da atmosfera ou um episódio que por si só foi anómalo, mas depois não temos acesso a essas fontes de dados. Portanto, isto é efetivamente muito complicado. Eu gostei muito de teres usado a expressão há bocado, que por acaso nunca tinha ouvido, o Space Weather, que realmente ali a órbita ainda tem algumas variações atmosféricas, não é? que não são previsíveis, tal como nós cá em baixo também temos, não é? É mais para os problemas. radiações solares, não é? Que estamos a falar. É quando Sim. varia o impacto do Sim, das explosões, não é? No Sol, etc. Eles conseguem tentar antecipar isso visualmente e perceber quando mais tarde é que aquilo vai atingir os satélites, não é? Sim, lá está, isso por si só também já podia ser um algoritmo específico de machine learning. Portanto, isto aqui é agregar todos estes use cases e tentar um algoritmo melhor, mas pronto, temos sempre a questão de propagar incertezas. Certo. Pois, exato. É o problema dos metamodelos, não é? O modelo do modelo que usa outro modelo está a propagar exatamente os erros de cada um deles e as incertezas de cada um deles. Fantástico. Antes de nós avançarmos para a nossa rúbrica, Marta, eu ia-te convidar, porque nós temos aqui, não temos tido muitas oportunidades de ter mulheres na área de AI aqui no podcast, e depois também é uma área que de certeza que temos muitas ouvintes e gostamos também de aproveitar estes momentos para também ter aqui uma mensagem inspiradora convidava-te exatamente antes de nós progredirmos para a nossa rúbrica, fecharmos aqui este primeiro segmento exatamente com uma mensagem que possas deixar a todas as jovens mulheres que gostavam de entrar nesta área, que se calhar são nossas ouvintes e que estão à procura aqui também de conhecer um bocadinho melhor os tópicos e tudo, e que têm aqui também uma oportunidade de conhecer o teu percurso e que mensagem que possas deixar para elas de inspiração, para elas também seguirem, para nós se calhar daqui a um ano termos se calhar muito mais mulheres do que homens até a falar sobre inteligência artificial aqui. Porque não é uma coisa, e estou de certeza que também concordas que não é muito normal. Na Neurospace, por acaso, é efetivamente o contrário. Nós somos mais mulheres na parte de inteligência artificial do que homens, sem dúvida. Somos mais. Somos mais. Aqui o meu conselho acho que seria mais é arriscar. Ainda por cima, nesta área, eu pelo menos nunca senti qualquer tipo de entraves ou impedimentos, ou constrangimentos, nunca senti nada disso, portanto é só mesmo arriscar. E mesmo o meu background é engenharia aeroespacial e tive que fazer também esta transição, apesar de tudo ainda continuo no setor. Mas houve aqui uma transição e foi muito fácil e foi sempre muito bem acolhida, portanto acho que temos muita sorte. Nesta área temos muita sorte. Fantástico, excelente mensagem positiva para ver se conseguimos também deixar aqui um contributo para que existam mais mulheres na área de inteligência artificial. Obrigado, Marta, e vamos então avançar aqui para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News.
segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia ou link que achamos relevante e que decidimos partilhar convosco, que passaram pelos nossos olhos nos últimos tempos e com os nossos comentários, como é evidente. Relembro sempre que os links que são partilhados aqui, que são discutidos aqui, estão na descrição deste episódio e que podem clicar e ver então na íntegra tudo o que nós estamos aqui a falar. Convido então o Zé Tó para hoje abrir a nossa rubrica do AI News de hoje. O que traz tu para nós hoje, Zé Tó? Olha, eu fui buscar aqui um projeto equivalente, mas para os oceanos, que é o The Ocean Cleanup. Começou por estes projetos mais mediáticos relacionados com a recolha de plásticos no oceano, com veículos, com barcos enormes e redes, etc., a fazer a recolha de lixo. Mas que, entretanto, já foi evoluindo para uns sistemas um bocadinho mais autónomos para rios. E, portanto, há uma versão, há uns equipamentos destes neste momento a serem aplicados em rios para limpar os rios. E a razão que eu trouxe isto aqui também foi porque eles participaram num hackathon da Microsoft para sustainability e utilização da AI neste tipo de projetos. E durante o hackathon eles fizeram um projeto muito giro com as câmaras de vídeo e com o Azure para identificar os objetos na água e para ajudar a alimentar os algoritmos de movimentação dos veículos que estão na água a gerir as redes. Portanto, é essa a história. Portanto, aqui já não é no espaço, é aqui no nosso oceanozinho, mas pela dimensão que isto tem também deve ter um desafio interessante para tirar aqui algumas ideias, alguns paralelismos com aquilo que também esta indústria do espaço também está a fazer. Muito, muito boa. Por acaso eu vi uns vídeos muito giros de detecção e até isto foi um projeto que foi pronto, teve muita visibilidade. É uma excelente partilha este do AI for Earth, por dizer, fez parte daqueles projetos do AI for Earth e foi muito giro ver. Muito obrigado, Zé Tó, pela partilha. Uma excelente partilha. Passo aqui a palavra ao Vítor para lhe perguntar então também, Vítor, o que é que trazes tu para nós hoje? Conta-nos. Olha, trago um artigo. O artigo, não, enfim, é uma notícia que não é assim uma grande notícia, porque diz. É uma notícia do Indian Express, portanto, um jornal indiano, e é uma notícia acerca da NASA e diz, bom, que a inteligência, que a NASA acha que a inteligência artificial vai ajudar a planear melhor as suas missões. Bom, no Big News, na verdade, alguns dos assuntos que eles dizem aqui no artigo também nós já falámos durante este podcast, por exemplo, a questão do Space Weather, de rastrear eventos solares e, portanto, de tentar facilitar os filtros, contribuir para reduzir, para fazer a otimização das órbitas e a otimização dos percursos, portanto, reduzindo os custos das missões. Mas o que eu achei aqui interessante neste artigo foi que me lembrou fez-me lembrar de uma pessoa que todos já ouvimos falar, com certeza, que foi o John von Neumann e a sua história com a NASA. Portanto, o John von Neumann, da minha perspectiva, eu costumo dizer que foi a pessoa mais inteligente que já habitou este planeta. Portanto, e hoje provavelmente estamos a utilizar computadores que seguem o modelo de computação do von Neumann. Portanto, foi ele. A teoria dos jogos também, as podas alfabetas, não sei se isso existe, também algo muito influenciado pelo von Neumann, portanto, a parte de teoria dos jogos. Portanto, ele tem muitas coisas do que fez, participou no projeto Manhattan, mas há uma coisa interessantíssima e que foi a proposta que ele tem, e inclusive um livro sobre máquinas autorreplicantes. E o que é que são isto de máquinas autorreplicantes? Antes de mais, já agora, ele propôs isto nos anos 50, antes do Christian Langan ter proposto a área de vida artificial. E a ideia das máquinas autorreplicantes do John von Neumann é que elas ajudariam à conquista do espaço. Porquê? Porque se eu quiser conquistar um planeta, em vez de enviar 100 máquinas, envio, por exemplo, uma e ela consegue replicar-se recorrendo, portanto, ter filhos, podemos dizer assim, recorrendo às matérias que estão no planeta. E, portanto, esta ideia
da NASA e da inteligência artificial e da NASA são curiosas. E eu gostei deste artigo porque precisamente fez lembrar esta velha ideia do João Vanómetro, que já agora a NASA continua a ter um departamento de máquinas autorreplicantes, que é absolutamente interessante, tanto mais de meio século depois. E se me lembro bem, Vítor, até é um dos modelos que eles têm de exploração de Marte, até era tirando partido desses settlements criados com máquinas autorreplicantes e é interessantíssimo imaginar que eles, pronto, a ideia deles nesse modelo, num dos vários modelos de colonização, era enviar para lá as máquinas, esperar um bocadinho enquanto, pronto, nós melhoramos a tecnologia para fazermos a viagem mais segura e tudo, e entretanto, quando chegares lá, pelo menos edifícios já existem, depois o resto levas tu. É mais. Muito giro. Excelente partilha. Nós hoje temos uma convidada e por isso também vou convidar aqui a Marta a partilhar também uma notícia, um link connosco hoje. Marta, o que trazes por nós hoje? Conta-nos. Ora bem, na verdade o link que eu trago não está relacionado com AI, mas tem tudo a ver com esta conversa que tivemos e para os curiosos, a malta que ficou muito interessada neste tópico e também estivemos aqui a falar em grandes quantidades de objetos e muitas órbitas e Space Traffic Management. Isto é só mesmo para dar um bocadinho de contexto e basicamente neste link que eu trago é uma ferramenta, digamos assim, que nos permite visualizar estes objetos. Eu penso que isso está atualizado e, portanto, tem aí representado todos os objetos catalogados. E pronto, é só uma curiosidade para encerrar este tópico. Que é o URL que queres dizer? Sim, já está na descrição. Sim, não, mas estava sim, ok, sim. Stuffin.space. Sim, exatamente. Exato, stuffin.space, exatamente. Está espetacular. Nós já nos estivemos aqui no backstage aqui a brincar um bocado, a discutir. Já deu aqui imensa conversa. Marta, muito obrigado pela partilha. Sem dúvida que os nossos ouvintes vão ficar curiosos. Eu recomendo mesmo. Primeiro que torna a coisa muito mais real. A nossa conversa mesmo está visualmente real. Exato. Exatamente. Espetacular. Eu recomendo duas pesquisas. Uma é Starlink, não é? Porque tem estado a lançar muitos satélites, e a outra é procurar a palavra DEB, de debris, porque, pelo que eu percebi aqui, isto mostra só aquelas partículas que estão catalogadas e que estão em órbita, não é? Sim, excelente recomendação. Sim, eu diria que essas duas pesquisas são, sem dúvida, fundamentais. A Starlink dá umas órbitas muito organizadas e depois o DEB dá umas órbitas completamente malucas. Exato, é mesmo para ali. termos consciência do lixo todo que para lá anda, exatamente. Fantástico. Muito obrigado pela partilha. Ora, eu trouxe uma notícia que li na minha preparação até para este episódio e que achei bastante engraçado. Aplicações de inteligência artificial, neste caso em Computer Vision no espaço. Existem várias e encontrei uma muito engraçada que tem a ver com um problema que eu nem sequer imaginei que existisse, que é a inspeção visual contínua que é preciso fazer das luvas dos astronautas a seguir a um spacewalk. Quer dizer, estamos aqui a falar que eu não fazia ideia do tema. Os astronautas quando vão para fora da nave, aquilo afinal não é assim tão... o maior risco não é só eles irem para fora da nave e ficarem perdidos no espaço. Efetivamente existem pequenos lenhositos que vão sendo feitos nos guardrails, nos corrimões, que vão perfurando as luvas. Eles vão se agarrando, mas podem ter ali um desgaste da luva que depois tem que ser inspecionado com fotografias e que era feito, ou ainda possivelmente ainda é em muitos casos, visualmente. Isto é uma inspeção de várias fotografias ao longo do spacewalk que o astronauta tem que mostrar as luvas para alguém estar a ver, não, tens ali um desgaste aqui ou ali, para ir medindo o risco disso. E isto é
claramente um problema muito fácil de resolver com Computer Vision, e é exatamente isso que o artigo fala. Eu achei muito curioso, é um artigo muito curto, mas que explica muito bem este tema, e até tem uns visuals interessantes de luvas com erros, e pronto, fica aqui a minha recomendação para ficarem a conhecer mais uma aplicação de inteligência artificial no espaço. Acho que é engraçado. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um enorme obrigado, mais uma vez, por uma conversa extremamente interessante aos meus companheiros nesta viagem. Ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vítor. Foi um prazer, como sempre. Prazer, Vítor. E ao José António Silva. Muito obrigado, Zé Tó. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a ambos, é um prazer imenso gravar estes episódios convosco e um enorme e especial obrigado à nossa convidada, a Marta Guimarães, pela fantástica participação nesta nossa conversa. Foi um prazer, uma honra e adorei, aprendi imenso com os teus insights, com as partilhas destas histórias e até mesmo agora com este último link. Por isso, Marta, muito obrigado pela tua partilha e pela tua participação neste podcast. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer muito grande. Obrigada. Obrigado. Se ainda não seguem a Neurospace e a Marta Guimarães em particular, então fica aqui na descrição os links tanto para a Neurospace como para o LinkedIn aqui da Marta. Façam follow, vão gostar de certeza de conhecer o trabalho que eles estão a fazer. Pelo menos ficou aqui uma boa introdução ao que eles estão a fazer. Continuem atentos, porque de certeza que nos vão continuar a surpreender. Obrigado, claro, a todos vocês também por estarem desse lado. É por vocês que nós produzimos este conteúdo. É um prazer poder contar com o vosso apoio. Caso tenham temas que gostassem de ver discutidos nos próximos episódios, sugestões ou comentários, basta-nos fazerem chegar um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o próximo episódio, nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado por estarem desse lado e vamos continuar juntos então a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Muito obrigado a todos.